Olá meninas, boa tarde. Meu nome é Nelcilene, sou fisioterapeuta, trabalho aqui em Novo Horizonte há 29 anos. Trabalho com coluna, trabalho com a parte de ginecologia e obstetrícia. Então a gente sempre está aqui numa parceria com o Roberto para a gente dar algumas instruções para vocês, na verdade, para cuidados com vocês e cuidados para quando o nenê nascer, né? Então, a parte da fisioterapia aqui que eu falo para vocês é mais a parte do cuidado com vocês mesmo e não o cuidado voltado extremamente para o nenê como é o pós-parto. A parte da físio é muito um preparo para vocês, para que vocês tenham uma gravidez saudável, para que vocês tenham um pós-parto saudável, tá bom? Então a gente vai lá, vou passar para vocês um pouquinho do que acontece no corpo de vocês, bem rápido, porque eu sei que o Roberto já falou, outras pessoas já falaram também. Então a gente vai passar assim, o que acontece no corpo de vocês, o porquê vocês sentem, às vezes o que vocês estão sentindo agora e não entendem o porquê, tá bom? Então vamos lá. O corpo de vocês, o que a gente está mostrando ali é como se fosse mesmo a parte da onde está o quadril de vocês ali, né? Então o que acontece? Toda aquela região, aquela região de vermelho ali é o nosso parte do quadril. Então o que acontece? Se você olhar no vermelho lá, são os nossos ovários e a parte em azul é o útero, tá bom? Então o que acontece? Olha lá para você ver, ele fica bem ali dentro, daqui é nosso quadril, esse osso aqui que a gente pega aqui na frente. Então o que acontece? No início da gestação, o que acontece com vocês? No início, o útero é esférico, tá vendo? Ele é como se fosse o tamanho de uma pera, ou o tamanho da mão de vocês fechada assim. Então ele é muito pequenininho, né? O que ele tem? Ele tem 500 gramas, vamos colocar. Só que a hora que vocês estão grávidas, ele vai para 5 quilos. Então você vê o tamanho que esse útero aumenta para ter a capacidade do nenê aí dentro. Então esse desconforto abdominal, esse desconforto que vocês têm aí, é tudo explicado justamente por isso, né? Ele tem 70 gramas, ele vai para 1 quilo. Então assim, tudo isso influencia nesse mal-estar da região abdominal de vocês, justamente porque tudo aqui dentro ele vai aumentando e vai aumentando aqui para caber o nenê também, entendeu? Aí o que acontece? A gente tem, dentro de tudo isso daí, o nosso corpo é muito inteligente, Deus é muito sábio, né? A gente tem os ligamentos, essas coisas em branco aqui que vocês estão vendo são os ligamentos. E o que acontece? Quando vocês ficam grávidas, o corpo da mulher começa a liberar um hormônio que chama relaxina. Para quê? Para que o seu quadril aqui comece a aumentar de tamanho. Para quê? Para que a cabeça do nenê encaixe, para que a cabeça do nenê passe, se acaso for parto normal. Então, meninas, só que vocês imaginam assim, o nosso corpo é uma máquina e muito sábia. Porém, ele não consegue jogar esse hormônio só ali, ele joga no corpo inteiro de vocês. E aí o que eu peço para vocês, o primeiro ponto que a gente passa para a gestante? Cuidado com os seus pés, porque se aqui tudo vai relaxar para caber o nenê, essa parte branca aqui do pé de vocês também vai relaxar. Então tá aí o perigo de vocês torcerem o pé com muita facilidade. Por isso a gente recomenda, o Roberto recomenda e todo mundo recomenda o quê? Cuidado com as plataformas. Eu particularmente não falo nem cuidado com as sandálias plataformas. Eu peço, não usem sandália plataforma, tá? Porque o que acontece? O seu tornozelo, não chega a ser mais mole, mas vamos falar um mais mole só para que vocês entendam. Ele fica mais instável, ele não tem aquele ligamento que vai te segurar se acaso você pisar em falso. Porque se acaso você pisar em falso, com uma rasteirinha é uma coisa, com um tênis é uma coisa. Você pisar em falso com uma sandália dessas plataformas, que é aquela de 2 andares, geralmente a gente brinca, a torção é grande, tem perigo de rompimento de tendão e o perigo do tombo na gestante.
tá bom? Então tomem muito cuidado com esse tipo de sapato, tá bom? Justamente por causa de tudo isso aí no seu corpo que está acontecendo. E aí na circulação, o que acontece com a circulação de vocês? A circulação tem um aumento de sangue muito grande para quê? Para suprir a necessidade do feto. Antigamente você supria só o seu corpo, hoje você supre o seu corpo e o corpo do neném também, né? Então o que acontece? A pressão, crise de taquicardia, tudo isso acontece também por quê? Porque o estrogênio ajuda a expandir os vasos do corpo para aumentar, né, esse volume de sangue. Consequentemente, imagina que os vasos de vocês é como se fosse um esguicho. Antes era um esguichinho pequeno, agora ele está um pouquinho aumentado. Com isso, aumenta muito. E aí o que acontece? Começa a retenção de líquido, tá bom? Principalmente nesse nosso calor, a retenção de líquido é muito grande. Por isso a gente pede pernas para cima, meninas. A hora que estiver em casa, pernas para cima. Mas aí eu falo para vocês, não adianta muito vocês ficarem sentadas com a perna em cima de um banquinho. Imagina, aqui tá pegando em mim? Como se você estivesse sentada, aqui na nossa virilha, imagina que nós temos o nosso ralo. O ralo, que nós temos um ralo de casa. O nosso ralo está aqui na virilha. Se você sentar de um jeito que você dobre demais a perna para levantar, você está dobrando esse ralo aqui. Então, o que acontece? Você vai estar fazendo o retorno venoso, mas não vai estar fazendo com tanta eficiência se você estivesse mais deitado um pouco com o corpo e deixando a virilha um pouco mais leve, um pouco mais, não tão dobrada, para que isso não tampe, entendeu? Então, assim, vocês fiquem numa posição encostada um pouco para trás, com a perna erguida, fazendo aquele exercício de como se você estivesse pedalando aquelas máquinas de costura das nossas avós lá. Esse exercício é um dos melhores. E o essencial, que não é gostoso, não é bom com o nosso clima aqui, mas as meias que o Roberto fala são essenciais, meninas. Essas meias previnem justamente isso aqui. Porque não é só a parte estética de vocês ficarem inchadas, você ter isso. Junto com esse edema, existem as complicações, porque você está retendo líquido, aquilo lá está virando uma bomba de pressão ali para vocês, entendeu? Então, assim, quanto menos vocês incharem, melhor. E nesse nosso calor, e como a gente está, o exercício físico, desde que liberado pelo Roberto, pelo seu médico, e principalmente tomar cuidado e usarem as meias. Usem as meias porque são essenciais para essa parte da circulação, tá bom? Aí vem o nosso famoso assoalho pélvico, que eu falo que é a menina dos meus olhos na parte de gestante, é o assoalho pélvico e a nossa coluna. Então, a gente está olhando, imaginem meninas, que eu estou olhando vocês do chão para baixo, né? Como se vocês estivessem num exame ginecológico. Eu tô vendo vocês lá, a gente tirou a parte dos pelos aqui, né? Então, o que que é? Aqui é nosso ânus, a vagina, por onde sai o xixi, aqui em cima é o clítoris. E essa parte em azul aqui, a parte em vermelho, são os músculos do famoso períneo. Isso é o nosso períneo. É ele que segura, por isso que ele chama, se você for ver, ele chama assoalho. É o nosso assoalho mesmo, é ele que segura todo o peso, não só da gestação, mas ele segura o peso do intestino, da bexiga, do nosso útero. Tudo isso, conforme vai pesando, é ele que segura. Então, a gente é treinada desde sempre a fazer o quê? Exercício para o braço, exercício para o glúteo, exercício para a barriga, mas nunca se fala em exercício de períneo. Por quê? Porque esses músculos são esquecidos, porque existe um tabu que não se pode falar nessa região, porque essa região é uma região sexual e a mulher não pode ser falada nisso. Todo esse tabu existe, né? Hoje em dia já está quebrando-se um pouco mais esse tabu. E o que que é? São exercícios para fortalecer essa musculatura, não importa se você vai ter parto normal ou cesárea, tá? Porque o assoalho está te segurando ali os 9 meses. Eu tenho paciente que fez 3 cesáreas e tem incontinência urinária, entendeu? Então não é o caso de ser ou não. Hoje, mulheres que não tiveram filhos,
São atletas, inclusive, as maiores atletas de incontinência urinária são as meninas do atletismo. Por quê? A corrida, né? Você imagina o que faz nesse assoalho a corrida. E faz-se um exercício no corpo inteiro, mas no assoalho não. Então o assoalho está ali flácido. Então as meninas do atletismo, que são campeãs olímpicas, têm incontinência urinária por falta de exercício. Tinha-se, né? Hoje em dia já se faz esse exercício também nas atletas. Então esses são as musculaturas. Para vocês entenderem, como se a gente estiver vendo vocês por dentro, olha lá, o assoalho é aquilo lá, tá? Nós estamos vendo aqui o ânus, nós estamos vendo a vagina. Aqui, isso tudo é o que segura todos os nossos órgãos. Então, você imagina o que eu falei para vocês lá, o seu útero tinha lá 70 gramas, foi para 1 quilo, toda aquela região sua de volume, de peso, ele tinha o tamanho de uma pera, ele foi para o tamanho de um saco de 5 quilos de arroz. Então, você imagina o que esse assoalho não está segurando de vocês. Isso que segura depois. E o que acontece? Depois do parto, ele está lá, como se fosse um assoalho. Ele faz isso e aí ele não volta. Por quê? Porque a musculatura está flácida, a musculatura está fraca, os ligamentos estão fracos. Se vocês têm essa musculatura forte, isso vai te segurar e vai melhorar. Inclusive as dores, para quem está num período de gestação um pouquinho maior, às vezes tem mulher que fala, gente, parece que eu vou sentar, parece que me enfiou uma agulha na vagina, eu sinto uma dorzinha. É por causa disso, é essa musculatura. Essa musculatura não está extremamente com não está forte, mas também não está extremamente fraco, mas ele está lá naquela região que a gente fala de balanço, que ela não consegue segurar. Por isso que vocês sentem, às vezes, essa pontada. Então, é tudo isso aqui ali. A gente olhando de lado, o que vai acontecer? Olha o assoalho aqui, é ele que está segurando tudo. Ele precisa da musculatura abdominal para ajudar. E aqui o diafragma. O diafragma, ele vai subindo também. É por isso, o diafragma é o nosso músculo da respiração. Por isso que às vezes você fala, as mulheres falam que relatam um pouquinho de falta de ar, principalmente no final da gestação. Porque essa musculatura aqui, ela vai também se distendendo para segurar. O nenê de vez em quando se espreguiça e enfia o pezinho nesse músculo aqui. É aí aquela dor que vocês falam, nossa, é uma dor muito forte embaixo da costela. É esse músculo aqui. Então, assim, meninas, tudo é normal. É a evolução do corpo de vocês para o estado de gravidez que vocês estão. Precisa passar por isso? Não, desde que você conheça tudo isso e que você faça os exercícios, que você tenha uma gravidez saudável, que você tenha essa musculatura mais flexível e que ela consiga suportar tudo isso, né? E justamente com tudo isso aqui, o que vocês reclamam mais de dor na região lombar aqui, porque é na região lombar que você sente a maior pressão, porque tudo isso daqui vai lá para frente e aí essa musculatura é como se ela estivesse segurando um peso que não é dela. Ela não teria, a função dela não é segurar tudo aquilo de peso, mas ela tem que segurar, por isso que tem aquelas compressãozinhas e a famosa dor lombar, tá bom? Eu não sei se eu estou indo muito rápido, gente, porque quando vocês estão aqui, a pessoa levanta a mão. Então eu já vou falar para vocês o seguinte, eu estou à disposição, se acaso vocês quiserem entrar em contato no meu celular, já vou dar uma pausinha aqui. Porque às vezes as pessoas, quando vocês estão aqui é mais fácil, né? Você está falando meio rápido, então vocês me prendem um pouquinho aí, tá bom? Vamos lá, então, olha lá, o assoalho pélvico é o quê? São todos esses músculos aqui. Olha lá, o que ele está segurando? Ele está segurando a bexiga, ele está segurando toda a região de intestino que está passando aqui atrás e o útero aqui. Só que o que acontece? Esse útero, olha o tamanho que ele está numa pessoa não grávida. E numa pessoa grávida, olha lá o que ele faz, olha o que ele tem que fazer. Então aqui é uma representação de como se ele tivesse, imagina que os nossos músculos, meninas, para quem não entende muito assim da parte de anatomia, é como se fosse um elástico. Então ele faz isso aqui, ó, para lá e para cá. Então ele está lá no assoalho. Para segurar vocês, o que ele faz? Ele vai abrindo, mas ele vai fazendo força. Só que tem algumas fibrinhas que acabam arrebentando. Por quê? Porque é muita força e ele tem que fazer uma força para segurar toda essa força aqui.
Olha a região lombar de vocês como é que é no normal, olha na grávida como ela acentuou demais a curvatura, ela fez uma curvatura maior aqui. Para quê? Para encaixar o nenê e o nenê também ficar numa posição confortável, porque a estrela é ele por enquanto, né? Então o que acontece? Ele segura tudo aqui. Olha lá, o porquê que vocês ficam com muita vontade de fazer xixi toda hora. A bexiga tá lá apertadinha. Então toda hora dá aquela vontade de fazer xixi. E o que acontece com a musculatura aqui, né? Essa daqui é a anterior que a gente chama. Essa pequenininha que fica entre o ânus e a vagina e mais para frente, são músculos muito pequenininhos. É diferente do músculo do braço, que ele é daqui a aqui, ele é grandão. Lá ele é um músculo muito pequeno. Então o que acontece? Ele estressa e ele dá umas rebentadinhas. Por isso aquela dor que parece que está enfiando uma faca. Por isso que às vezes você não consegue segurar o xixi, porque ele não tem a contração perfeita para que vocês segurem tudo isso. Aqui você vê o tamanho que ele tá, o tamanho que ele fica para segurar tudo isso. Imagina o tanto que ele estica. E aí depois ele não volta, tá bom? Então volta completamente, ele volta um pouquinho. Então só para fazer um parênteses aqui, meninas, o que vocês têm que fazer nesse... Ah, mas o que eu posso fazer? O que eu posso passar para vocês agora? É aquele exercício de contrair, como se você estivesse com vontade de fazer xixi e não pudesse. Segura, não adianta vocês fazerem isso, ó. Não, isso não adianta, tá? É muita vontade de fazer xixi, cocô e não pode. Segura. 1, 2, 3 e relaxa, tá? Não adianta fazer. E tem muitos vídeos que às vezes vocês olham no Dr. Google, por favor, eles ensinam a fazer como? Ah, senta para fazer xixi e vai brecando o xixi para ver se você está fazendo. Pelo amor de Deus, não façam isso. A hora que você faz isso durante o xixi volta para o ureter, é perigoso dar infecção de urina, tanto em vocês como em uma não grávida. Isso não é uma prática saudável, não façam. Façam depois, o xixi você tem que sentar no vaso sanitário, você tem que relaxar e o xixi sair. Não façam força para o xixi sair também não. Isso tudo tem que ser no relaxamento. Acabou, fez. Você está assistindo uma televisão, dá para você fazer... Eu falo, você está no carro, no semáforo, pode. Agora, como a gente não está podendo sair, então, em casa, meninas, está lavando uma louça, dá para você fazer essa contração. Eu sei que tem pacientes minhas aqui no grupo, eu brinco, precisa fazer muito por dia, né? Eu falo, não, 600 mil tá bom, não precisa muito. Mas assim, faz tipo 10 exercícios de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, começa fazendo. Porque vocês vão ver, parece ser fácil. Depois que você fez a quarta, quinta vez e conseguiu segurar 3 segundos, você vai ver que a musculatura parece que começa a tremer. É assim mesmo, porque ela está em fadiga, ela está cansada. É como se você tivesse feito 1 hora de academia. Então, não é fácil fazer esse exercício. Então, pensem, meninas, vocês estão lá no altar, vocês são madrinhas de casamento e deu aquela vontade horrorosa de fazer xixi. Não dá para ir. O que você tem que fazer? Prender. É isso que você tem que fazer. Imagina que você está num lugar que não tem onde você fazer xixi. Eu dou o exemplo do altar, porque é um lugar que não tem como você sair de lá. Ou você segura ou você segura. Então, contrai, segura. Eu estou falando com vocês aqui e estou contraindo, ninguém está percebendo. Não é força, a força é só lá. Vontade de fazer xixi e cocô e não pode. Trava, segura e volta. Esse é o exercício mais simples que dá para passar para vocês, que dá para você fazer em casa. Dá para fazer sentada, dá para fazer deitada, né? Dá para fazer deitada com as pernas puxadas. Qualquer posição que você tiver, é válido você fazer, tá bom? E a postura de vocês? O que acontece com a postura de vocês? Tem uma alteração muito grande no centro de gravidade de vocês. Aumenta todas as curvas. Isso é uma postura normal. Olha o tamanho do útero lá. A hora que você está grávida, olha o que acontece com vocês. Se eu passar uma linha retinha aqui atrás nas costas, ó, bumbum, região do sutiã e cabeça. Tá vendo? Ó, passa uma linha retinha. Agora imagine essa linha de novo. Bumbum, olha onde está o seu sutiã aqui, olha onde está a cabeça lá. Entendeu? Então, isso, inclusive, existe uma síndrome que chama síndrome da mão da gestante.
É muito comum em vocês falam assim, nossa, hoje as minhas mãos amanheceram formigando. É por causa dessa postura de cabeça de vocês aqui, meninas. Sem vocês perceberem, vocês começam a fazer o andar que a gente chama andar de pato, né? Aumenta a base, é lógico que a base aumenta mesmo para aguentar o peso, mas o que vocês fazem? Enrolam o ombro e jogam a cabeça lá para frente, tá bom? E não precisa dessa postura, vocês conseguem fazer isso. O que eu quero que vocês imaginem, já que a gente está falando só por vídeo? Imagina que tem alguém segurando vocês aqui por cima na cabeça e puxando como se você fosse encostar essa parte da cabeça lá em cima no teto, entendeu? Então, você está nessa posição, se eu te puxar aqui, você fica reto, entendeu? Não tem que se forçar nada, é simples, puxou para cima, ficou e ali você está. Aqui, se eu passar a linha, eu tô de novo. Entendeu? Retinha, dá para perceber. E o que acontece? Se você fica nessa postura aqui, olha lá, a sua lombar, o que acontece? Porque o peso do nenê você está jogando lá para frente. Então, você está prendendo toda a região da sua lombar. Se você fica retinha, o nenê fica mais encaixado e olha a diferença da sua lombar aqui. Para não te dar a famosa dor ciática, inclusive. Olha o que acontece com a sua coluna se o seu nenê estiver encaixadinho, certinho com vocês, retinho. E nessa postura. Nessa postura, o nenê, o útero vai para frente e cai. E com isso, ele puxa toda a sua região lombar, tá bom? Então, o que a gente pede aqui? Vamos cuidar da coluna, meninas, porque vocês precisam ter uma coluna boa agora, porque depois que o nenê nascer, tem o peso deles que vocês vão carregar no colo. Se você tiver dor de coluna agora, depois é mais difícil você manter tudo isso, né? Então, olha lá, a postura da gestante. Se você fizer uma postura de pato, que a gente chama, olha lá, a cabeça vai para frente, a lombar vai lá para o fundo, o útero cai lá para frente, por isso fica aquela barrigona, e o joelho vai lá para trás. Então, isso aqui é a postura que vai te dar uma dor muito grande aqui nessa região e vai descer para a perna, às vezes vem até o pé, entendeu? O que acontece? Se você imaginar que tem alguém te puxando para encostar o cucuruco, a moleira, lembra da região da moleira do nenê? É aquela região que você tem que encostar lá em cima no teto, entendeu? Então, o que acontece? Se eu te puxar para cima, é a mesma pessoa, na mesma data de gestação. Olha essa postura relaxada e olha essa postura reta. Principalmente a coluna. Olha isso aqui. Olha o tamanho que fica a curvatura. O seu joelho está retinho e o útero também está para cima. Você não fica, inclusive, com aquela dor que o Roberto deve ter falado para vocês, que ele fala na palestra dele, daquela cinta que segura vocês aqui embaixo. Aquela cinta precisa-se muito mais justamente por causa disso. Porque está tão relaxado essa musculatura aqui que não consegue segurar aqui. Então, o que se faz? É praticamente uma barrigueira que a gente chama, né? Só que o que acontece é ela que está te segurando. Se você conseguir fazer sozinha, essa musculatura sua já vai criar o hábito de ficar assim para que você não tenha dor futuramente, tá bom? Como é que eu falo para vocês imaginarem a coluna de vocês? Eu falo que parece um circo. Imagine um circo. O circo todo mundo sabe como é que monta. Nós temos um mastro central. E para que ele fique reto, o que precisa? Precisa dos cabos aqui, que são os nossos músculos, eles precisam estar reto e tá bem. Se você deixa esses fios, que são nossos músculos, cair, ele não vai conseguir te segurar nessa posição. Aqui ele está esticadinho, ele está numa postura boa e essa musculatura começa a ficar forte. Se você começa a relaxar, é gostoso. Eu falo pior que o que acontece, gente, essa postura é uma delícia. Relaxa nos primeiros dias, depois você vai começar a ter dor. E então o que acontece? É aí que começa a vir a dor lá na lombar e aí se você fica com uma musculatura fraca, mais estando grávida, isso começa a pinçar em tudo e você começa a ter as famosas dores na lombar, tá bom?
Então vamos lá. O que a gente fala para pessoas não grávidas e agora principalmente para grávidas, tá? Ah, Nel, qual que é o melhor jeito de dormir? Qual que é o melhor travesseiro? Eu falo, gente, travesseiro não tem um que eu fale para vocês, esse é o melhor. O melhor é o que você se sente bem. Então não interessa se é o da NASA, se é o de floquinho, se é o que a sua avó fez, desde que você se sinta bem, você fique bom. Porém, existem certas posturas que não são legais, né? Dormir de barriga para baixo, nem grávida, nem não grávida. Não é legal, porque você faz uma pressão na sua lombar a noite inteira, porque você deixa o seu corpo inteiro relaxado. Barriga para cima, assim também não é legal. Barriga para cima, como tem que ser? Isso aqui, um travesseiro bem fino e um travesseiro embaixo do joelho. Depois que vocês atingem o quinto, sexto mês, vocês vão ver que não conseguem mais por causa da compressão do útero também na cava. Então, o que acontece? Às vezes dá falta de ar, não é legal para vocês. Então, o que é legal é o de lado, tá bom? Deitado de lado, com um travesseiro aqui e um travesseiro mais fino entre as pernas. Eu falo que às vezes eu tenho até aquele chuchão, que é aquele travesseiro grandão, que você já abraça e põe a perna, né, daquele lado. A hora que você vira para o outro lado, você usa seu marido de chuchão e boa, né? E você acaba relaxando a sua postura, tá? Essa é a postura legal para que você durma. A hora que você vai pegar peso, o que vocês não podem fazer jamais, grávidas, não grávidas, mas principalmente grávidas, pegar o nenê assim, entendeu? Olha, o nosso joelho foi feito para dobrar, gente, tá? Então, evitem colocar todo o peso na sua coluna. Você fazendo assim, você tá pondo o peso nas pernas e tá deixando a sua coluna sem dar aquele braço de alavanca tão grande para que você faça para doer a lombar, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, Nel, mas eu fiz tanto, fiz faxina, fiz tudo. Caiu meu guardanapo na cozinha, eu fui pegar o guardanapo, um guardanapo e travei. Não foi o guardanapo, gente, foi tudo o que você fez. O guardanapo que é leve foi só o último pingo no copo, né? Você já tinha feito muita coisa, que isso foi entre um gominho e outro da coluna saem os nossos nervos. Então, você imagina que você está lá e o nervinho está saindo aqui. Toda hora você vai lá e, como se fosse uma pinça, aperta esse nervinho e volta, aperta esse nervinho e volta. Pega o negócio no chão lá errado e volta. Tem uma hora que o nervinho está saindo daqui, ele fala, eu vou inflamar e eu vou inchar para ela parar de me machucar. A hora que ele incha, dá aquela dor, parece que está dando uma fisgada, parece que está dando uma pontada, e tem gente que desce para o bumbum porque é a região do ciático, tá bom? Aqui tem um outro melhor, ó. Então, um resumo, né, o que a gente pede para que vocês tomem cuidado com a postura de vocês. A hora que você for ficar em pé, não faça isso. Olha o buraco que fica na sua lombar. O que eu peço para vocês fazerem? Gente, são 2 tijolos. Tenho certeza que o Roberto também falou do tijolo embaixo da cama de vocês, por causa do edema das pernas. Já aproveita e pede para o marido pegar mais 2 tijolos e embrulhar para presente para vocês. 2 tijolos, não são blocos não, aquele tijolo branquinho mesmo. Se você colocar esse pequenininho e vocês colocarem o pé enquanto estão passando roupa, estão lavando uma roupa, estão nessa postura, né? Que geralmente é lavar roupa, passar roupa, fazer comida, tá lavando uma louça. Se você for trocando o pé toda hora nesse banquinho, você tira totalmente o peso da sua lombar. Então é uma coisa tão simples. Se você colocar o pé em cima de uma coisa, você vai ver que você relaxa a lombar na hora. Então você mexe, fica lá, e eu peço um tijolo porque tem gente que põe latinha, é perigoso cair. Então eu falo tijolo, 2 tijolos, é bem altura e que você consegue relaxar essa sua lombar, tá bom? E você vai ver que nisso no dia a dia, eu vou passar para vocês, depois você vai ver o slide com vocês, com o nenê, como vai melhorar, tá? Pegar o peso, jamais pegar o peso assim, pegar assim. A hora que você for carregar um peso, você nunca carregue longe do corpo, carregue perto do corpo, que você não ponha o peso na coluna de novo. E essa postura é o que a gente fala de lavar louça, escovar dente. Sempre, gente, o nosso joelho foi feito para dobrar, tá bom? Tirem todo o peso da coluna de vocês, tirem o peso.
porque depois o que acontece? Vai vir o nenê. Então, como é que você faz o jeito certo e o jeito errado para que você não tenha dor? A hora que você vai amamentar, a mãe geralmente, principalmente de início, que fica com muito medo. Eu dou a mão à palmatória, é lógico que as mães de primeira viagem, mas o que acontece? Geralmente a mãe se enrola inteiro para dar, tá aparecendo aqui, né? Para dar a mamada. Então o que acontece? Olha o que você faz com as suas costas e olha o que você faz com a sua cabeça. Essa região do sutiã, eu garanto para vocês que uma semana vocês amamentando assim, vocês já não vão estar aguentando de dor nessa região do sutiã. Por quê? Porque ela enrola inteirinha. Então, existe já aqui uma almofada que parece um C, né, que hoje está na moda, mas, gente, não tem um travesseiro que não resolva isso. É você colocar um travesseiro no seu colo ou 2 travesseiros para que o nenê fique, você não tenha que ficar pegando o peso dele o tempo todo. Você vai estar abraçando ele do mesmo jeito, você tá dando carinho e você está com ele aqui. E você está numa cadeira que você consiga, de vez em quando, colocar a cabeça para cima e encostar inteira na cadeira, tá vendo? Olha a diferença de você estar enrolada assim e a diferença de você estar com uma almofada, 2 travesseiros embaixo para ajudar você a segurar esse peso por muito tempo, tá bom? Então, isso seria o melhor. Na hora, a gente fala de dar banho, mas na verdade não é o dar banho aqui. Aqui até o dar banho, ou então pegar o nenê depois que ele estiver maiorzinho, a hora que ele está no chão. Então, sempre eu falo, mesmo que for dessa banheira, mas não é, a minha não é aquela banheira de perninha, é a banheira normal. Coloque em cima de uma mesinha, coloque em cima, é lógico, em cima de alguma coisa bem firme, que isso não vai cair, né? Coloca uma mesinha, coloca alguma coisa. Para quê? Para que você fique e aumente a base do seu pé. Você aumentando a base do seu pé, você já distribui o peso aqui na sua coluna. E aí não faz essa tensão na sua coluna aqui. Isso aqui você consegue ficar bem melhor e relaxar a sua coluna. Retirando do berço e colocando no berço. Esse é um dos esforços que você mais faz. Olha lá, se você pegar, a hora que você for pegar ele do berço, aquele berço geralmente é o berço fundo, se você fica com os pés bem juntinhos e só dobra o corpo, olha lá o peso que você está fazendo na sua lombar. E na região aqui, meninas, é como se fosse da região do sutiã para cima. Isso começa a dar fisgada, isso começa a doer muito. Porque você está pondo o seu peso mais o peso do nenê. Lembre-se que de início ele está com 3, 4 quilos, mas ele vai chegar a 10, ele vai chegar a mais e vai estar no colo de vocês. Então previnam-se desde agora. Como? Abre a perna, o joelho de trás você dobra um pouquinho, você consegue pôr ele no berço sem pôr a força na sua coluna. Entendeu? Olha lá, é você abrir um pouco a base. A diferença dessa para essa, que você tira o peso da sua coluna completamente, tá bom? E o trocar a fralda é praticamente igual o dar banho. Evita em lugar baixo, meninas, entendeu? Mas na minha cama de casal eu sinto mais tranquila. Então coloque um banquinho aqui do lado e senta, ou senta aqui, mas não façam isso em pé, num lugar muito baixo. Você colocar num lugar que você não tenha que dobrar, você fica... A sua coluna fica íntegra, ele está protegido e você também. Porque o que acontece? Além de tudo, se te dá um choque na coluna, se te dá uma dor, você não consegue segurar, porque a dor é forte. Então, previna-se. É isso aqui, ó. São coisas muito, muito pequenas que vocês conseguem fazer para que você consiga preservar essa sua coluna e manter a sua coluna sem dor, tá bom?